Boa noite, na paz. Amém. Pegue a sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 15, versículos 30 ao 32. Lucas 15, do 30 ao 32. É bom revê-lo, hein, amigo? É bom estar com vocês aqui. Um dia de muito calor, muitas atividades. E vocês ainda assim escolheram estar no melhor lugar. Tá tudo bem aí em cima? Tá de boa? Tá fresquinho? Fresquinho acho que não tá, mas tá suportável, né? Lucas 15, do 30 ao 32, diz assim: mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu filho, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi? Estava perdido e foi? Parábola do filho pródigo. Diga aqui comigo, o filho mais novo. Pode repetir para você gravar, o filho mais novo. Nessas 2 semanas estaremos falando sobre a parábola do filho pródigo, o filho mais novo. Essa é uma parábola extremamente conhecida, porque o Senhor Jesus disse o que disse, mirando o nicho de pessoas, e expressou também para todos aqueles que tinham fome e sede de Deus, que estavam vivendo certas dificuldades. Subentende que essa é uma parábola não apenas que fica para o tempo do Cristo, mas que rompeu a esfera dos séculos e até os dias de hoje continua falando aos nossos corações. Essa parábola faz parte do tripé interessante sobre aquilo que se perde: a dracma, a ovelha perdida, a dracma, a moeda, e depois, por fim, um filho. A diferença é que o filho foi com as próprias pernas, e a ovelha pode até ter caminhado com as pernas, mas não conseguia encontrar o caminho porque era cega. Ou melhor, tem dificuldade de enxergar. E o cuidado pastoral, o cuidado daquele pastor, estava justamente em dar a devida atenção àquela ovelha, não deixando 99 em um lugar perigoso, não deixando 99 em um lugar de dificuldade, não deixando 99 ovelhas em um lugar onde lobos poderiam fazer delas um menu, não deixar em um lugar onde pessoas, ladrões, pudessem roubá-las. Mas aquele grande pastor as deixa em um lugar seguro, e logo após deixar as 99 em um lugar seguro, ele vai para alcançar aquela que está perdida. Eu penso que você talvez conheça alguma ovelha perdida, que foi com as suas próprias pernas. Talvez não conseguiu discernir melhor o caminho. Tinham 2 caminhos à sua frente, simplesmente tomou a decisão errada e foi se distanciando, e agora estão 99 ovelhas em um lugar seguro e uma única ovelha longe do caminho daquele grande pastor, ou do pasto daquele grande pastor. Talvez você tenha uma ovelha perdida na sua casa. Talvez você lembre dos seus filhos e você reconheça neles, ou entenda neles, ou veja neles uma ovelha perdida. Talvez você mesmo que está aqui nesta casa se veja como uma ovelha perdida, que talvez tomou uma decisão errada, seguiu o caminho errado, mas agora por inúmeras dificuldades é frágil, tem dificuldades na visão, não tem uma boa sintonia quanto ao espaço, quanto à geografia, e se perde com facilidade, e hoje simplesmente se encontra perdido. Líderes, talvez no ministério de vocês tenham homens, mulheres, adolescentes e jovens que estão como essa ovelha. Achou que era forte, achou que era super ovelha e simplesmente
desalinhou, melhor, se perdeu no caminho e agora não consegue mais voltar. Pode ser que você seja um pastor e que agora precise deixar as 99 no lugar seguro e ir atrás daquela que se perdeu no caminho. Mas quanto a dracma, fala de algo importante, algo valioso. E tudo que é importante e valioso nós damos uma atenção especial. E ela cai, ela se perde no assoalho da casa. O ponto é que a iluminação naquele tempo não era como a de hoje. Era baseada através de uma iluminação movida a azeite, na maioria das vezes, que acendia. Não era algo que você conseguia ver os cantos com perfeição. Não era uma iluminação que te dava a tranquilidade de ver o que estava por debaixo de um lugar escuro, em um lugar escuro. Existiam as dificuldades do lugar, existiam dificuldades da localidade, e por uma situação ou outra, aquela dona de casa, aquela responsável acabou perdendo aquela moeda. Talvez tenha dormido no ponto, talvez não tenha dado a devida atenção, talvez não tenha colocado no lugar mais seguro para poder desenvolver as atividades do dia a dia, talvez simplesmente dormiu e quando acordou balançou muito as mãos ou as pernas e aquilo caiu. Por ser algo valioso, arremete que algo, quando é valioso, você não deixa em qualquer lugar. E pode ser que o erro daquela mulher tenha visto algo valioso e ter identificado nela como algo comum. O chinelo que nós andamos no dia a dia, nós deixamos na frente de casa. Mas eu duvido que você deixaria na frente de casa um relógio Rolex de 20 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil. Você tendencia a pegar algo valioso e deixar lugares seguros. Fala comigo. Situações valiosas, nós deixamos em lugares seguros. E pode ser que um bocado de pessoas estejam justamente nisso. E me faço valer da minha possibilidade de interpretação e aplicação e consigo compreender que pode ser que essa situação sobre algo valioso sendo colocado em uma região comum pode se aplicar perfeitamente aos casamentos, aos relacionamentos. Casamento é algo valioso, mas você está deixando em uma área comum, pode cair e você perder. Pode ser que o dia a dia, pode ser que seja o trato com os filhos e filhas, pode ser que seja o negócio que Deus te deu, pode ser a tua fé, que é valiosa, mas você está deixando em um lugar comum, não dando a devida atenção de proteção, não cuidando deste lugar, desse item de valor como deveria cuidar, e simplesmente está deixando ali, passivo a qualquer movimentação e logo perda. Pode ser que seja o teu namorado, teu noivo. É bem verdade que eu não valorizo muito o namoro. Desculpa a franqueza, já falei isso. Que é um negócio de namora, não namora, dá uma dor de cabeça. Pastor, eu quero te pedir a bênção. Pastor, eu estou pedindo para desabençoar. Faz assim. Que trem doido às vezes. Namoro é um momento de ser bom, ser edificante. Se deu muita dor de cabeça, filho, a bênção do Senhor não acrescenta dores. Já falei, cuidado com gente chata. Cuidado. Pode ser que o problema seja na sua educação. É algo valioso e você está deixando de lado. E você só vai dar valor quando perder. Tem tantos adolescentes que têm grandes oportunidades de educação e ficam levando como se não tivesse valor. Jovens, em vez de se entregarem, em vez de se aplicarem, simplesmente vão levando de qualquer jeito
tudo é mais valioso do que aquilo, do que a educação. E os pais se esforçam, os pais se entregam, os pais se dedicam para dar o melhor e não valorizam. Há muitos anos atrás, era muito adolescente, e um dia eu pedi para minha mãe para ir para o casamento um blusão da Headley. Eu tinha um sonho de ter uma Headley. Todo mundo andava de Headley, eu queria também ter Headley. Andavam de Ciclone, os novinhos nem sabem o que é isso, os novinhos é só o papagaio, que eu esqueci o nome aqui agora, que usa, reserva. Né? Acho que até Lacoste já passou da moda. Mas naquela época era Ciclone, Headley, Mizuno, Reebok. E eu pedi minha mãe um blusão lindo da Headley e fiquei esperando, porque eu me imaginei que com aquele blusão eu seria o neguinho mais irresistível do momento. E às vezes nós nos adaptamos a essas loucuras, esses desvaneios, e achamos que por causa de um sapato, uma calça, uma camisa, seremos irresistíveis. E eu idealizei tudo, falei, meu Deus do céu, é hoje. E minha mãe, evidentemente, trabalhadora, está ouvindo a mensagem, com certeza pode ser que lembre disso. Ela chegou com o blusão que dava para comprar. Mas não era da Headley, mas era lindo o blusão, mas não era da Headley. Eu falei, eu não quero esse blusão, eu quero o blusão da Headley. Ela falou, mas Diego, é bonito. Eu falei, não, eu quero da Headley. Eu não tinha direito de nada, mas achava que tinha direito de alguma coisa. Passaram alguns anos. Esses dias eu fui resolver algumas coisas com a minha esposa, e aí veio mais um item que eu sempre quis ter, mas nunca comprei, um Kenner. Aí quando eu olhei o Kenner, eu olhei o tênis da Kiara, olhei o Kenner, eu falei, acho que hoje eu posso me dar esse luxo de realizar o meu sonho de infância. Aí eu olhei o tênis de novo, olhei o Kenner, peguei o Kenner, olhei o tênis, amassei o Kenner, olhei o tênis, eu falei, o Kenner fica, o tênis vai. Os adultos entendem o que eu estou dizendo aqui. Os adolescentes talvez não. Estão muito movidos aos direitos. Ainda não conseguiram entender o peso da responsabilidade. Eu também fui um como vocês. E se eu não vigiar, eu volto à fase da infância. E há de convir que parece que nós estamos vivendo uma fase em que os adultos, em vez de evoluir, estão regredindo, estão virando meninos e meninas. Cheio de ziquezira, cheio de vontade. Essa parábola nos ensina que às vezes quando nós não damos a atenção devida àquilo que tem valor, ele pode se perder. Aquilo pode se perder. Aquilo pode ir embora e não voltar mais. Por isso, ei, você está casado? Deixa a briga de lado, vai namorar que é melhor. Vai curtir, vai conversar, vai. Que dia calorento. Eu não vou pagar açaí para a Mona Lisa, que eu vou ter que pagar açaí para a Mona Lisa, para a Kiara e para o Brian. Se fosse só para ela, eu ia pagar com vontade, mas para eu falei, vocês estão comendo demais. Até parece que é assim, né? Até parece que é assim. Mas vai pegar a sua esposa hoje, ei esposa, dá aquela cantada do açaí e vai chupar um açaí, porque o tempo está passando muito rápido, vai dar valor ao que tem valor, não coloca o que tem valor em um lugar onde é de coisa comum. E se tiver bem apertado, um açaí não vai te deixar mais pobre. Mas eu não tenho dinheiro. Quando não tem dinheiro, não tem crédito, então não tem o que fazer. Mas ore o Senhor hoje, Deus pode te dar a provisão devida, para daqui a algum tempo você poder usufruir disso. Vai viver o melhor. Vai encontrar-se com o seu cônjuge, vai ajustar as arestas, vai botar os pingos nos is e vai viver.
Nós não sabemos quando a nossa senha vai ser chamada. Nós não sabemos o momento. Então o tempo de hoje é um tempo mais do que importante. Dê valor a esse tempo e dê valor a quem está do teu lado. Pode ser que a dracma seja a sua fé. Você trabalhou com a sua fé em um lugar muito escuro. Em vez de você dedicar-se à fé, você foi deixando-a de lado. E simplesmente hoje você encontra-se extremamente vazio. Está caminhando como um religioso, indo para lá e para cá, como um entendedor da palavra, mas sem fogo de Deus no coração. Conhecedor dos dogmas, mas sem mais o mover do Espírito. O pecado já não mais te constrange. As palavras já não mais te constrangem. Você é um sabedor, mas está vazio de Deus. E pode ser que isso seja o resultado de ter colocado algo valioso em um lugar comum. Mas hoje você pode parar a sua caminhada e falar: eu vou encontrar aquilo que realmente tem valor para a minha vida. Hoje eu vou parar tudo, eu vou bater canto a canto na casa da minha alma. Eu vou encontrar onde eu me perdi na caminhada. Hoje eu deixei de lado esse ponto da fé e da espiritualidade saudável. Eu vou bater canto a canto, até que encontre mais uma vez o fervor espiritual, o desejo, a vontade pela oração, o desejo e a vontade na leitura da palavra. Eu vou bater canto a canto desta casa, até que encontre aquilo que tem realmente valor. Mas pode ser que, como filho pródigo, e aqui eu vou definindo alguns pontos, você seja um filho mais novo. Eu sou um caçula. Quem é caçula aqui nessa noite? Lá em casa eu sou caçula. E meus irmãos ralavam muito em casa, mas eu ficava do lado do meu pai, só arquitetando. Ele falava: esse, vira o concreto, e você fica do meu lado. Mas depois eu tinha que limpar todas as ferramentas. Eu vejo hoje os profissionais, eles sujam a colher de pedreiro e não lavam a colher de pedreiro. Depois da obra, meu pai fazia lavar todas as ferramentas. Ele falava assim: ferramenta é cara, não vai durar se você não cuidar, então cuida. Aí eu tinha que lavar. E fiquei habilidoso na arte de lavar ferramentas. Ele não deixava pegar peso, mas ele me exigia lavar a ferramenta. E eu nasci como o filho mais novo. E eu sei que talvez eu não vivi as dificuldades que meus irmãos mais velhos viveram. Eu tenho as minhas dificuldades. Eu vivi as minhas dificuldades. Mas talvez pela experiência dos outros filhos, os meus pais entenderam que para o filho mais novo algumas coisas poderiam ser melhor tratadas, melhor pensadas, melhor realizadas. E graças a Deus, eles me ganharam, e meu coração estava com eles, e o coração deles estava comigo, e continua até os dias de hoje. Mas parece que essa realidade do filho pródigo nos arremete para algumas compreensões aqui muito importantes, que o texto deixa muito explícito. Esse filho pródigo, que era o filho mais novo, talvez não trabalhava como o filho mais velho trabalhava. Talvez não plantou como o pai plantou. Talvez não cuidou dos gados como o pai e o filho mais velho cuidavam. Talvez ele sequer dava orientações no que se refere à gestão e o cuidado de inúmeras coisas. E esse filho mais novo, em algum momento, decidiu ir para longe de seu pai, ir para longe de sua casa, ir para longe dos seus familiares, ir para longe da sua terra, e se enveredar em determinados conhecimentos. Pode ser que pelo status dele, na caminhada, em algum momento ele foi para a grande cidade e ficou boquiaberto, percebendo as grandes oportunidades que tinham na cidade grande. E aquilo o encantou. Talvez como um canto da sereia, o cegou. Pode ser que os servos que iam para a cidade
vinham e contavam para ele os benefícios da cidade grande, a alegria das festas, do virar à noite, de passar a noite em claro, de se relacionar, de ter as mulheres que quisesse, de viver o que quisesse, de comer o que quisesse, de beber o que quisesse, sem um pai e sem um irmão mais velho dando as direções no que tange a disciplina. Pode ser que aquele rapaz, ao olhar para as possibilidades, entendeu que ele seria mais feliz estando longe de casa, longe do pai e longe do irmão mais velho. E ele, de alguma forma, decidiu no coração conhecer aquela realidade que estava sendo lhe apresentada. Eu não acredito que esse rapaz simplesmente decidiu de uma hora para outra ir para longe. Eu, em particular, acredito que esse rapaz, de uma maneira ou de outra, ouviu algumas coisas. Se fosse nos dias atuais, eu poderia falar, ele deu uma pesquisada no Google. Eu poderia ainda afirmar, ele deu uma olhada no vídeo do TikTok. E ele achou que a vida se ganha dançando. Eu poderia afirmar que talvez ele entrou no grupo de coach do WhatsApp, do Telegram. Eu poderia afirmar que talvez ele achou que o YouTube seria o melhor orientador para ele, e por isso ele começou a assistir o YouTube ininterruptamente. E ele chegou a uma conclusão que ele vivendo aquilo, ele seria feliz. Eu não sei o que levou esse rapaz a tomar a decisão que ele tomou, mas eu não consigo olhar pelo contexto da época e olhar para a nossa realidade no nosso dia a dia, que uma pessoa consegue abrir mão de algo tão valioso sem sequer ter sido ali, encantado por algumas propostas. A Bíblia diz que nós somos atraídos e engodados pelas nossas concupiscências, os desejos dos nossos corações. O inimigo não tem poder para nos derrubar, mas ele, ao nos conhecer, ele nos conhece muito bem. Ele identifica as nossas dificuldades, ele identifica as nossas falhas. Por isso que existem pessoas que têm dificuldades no âmbito sexual, e o inimigo coloca lá, um grande banquete, para que seja ele ou ela se esbanjarem naquele banquete sexual. Existem pessoas que têm dificuldade no trato de dinheiro, e o inimigo simplesmente dá possibilidade para eles mergulharem, e se sujarem, e se afastarem, e se distanciarem. Existem pessoas que têm fraquezas muito grandes no que se refere à ética e à moral e ao caráter, e o inimigo vai lá e dá combustível, dá possibilidades, abre caminhos e diz: vai lá, mergulha, se suja, se afasta da casa do Pai. O desejo do inimigo é afastar-nos da casa do Pai, da presença do Pai. Quem entende isso daqui? E existem tantas pessoas olhando os menus da vida, olhando as noitadas, olhando as prostituições, olhando os relacionamentos abertos, olhando as possibilidades de depravações sexuais, olhando os negócios ilícitos, olhando as possibilidades de ser duas pessoas, de ser duas caras, de ter uma conduta de um lado, mas viver de outra forma, de outro lado. E aí o inimigo vai dando possibilidades e vai dizendo: vai, mergulha, vai, gasta tudo que tu tens, vai, se afasta do seu pai, vai, se afasta da sua casa. E você no primeiro momento pode estar achando: mas que coisa maravilhosa, aquele rapaz, ele viveu o que ele queria, ele se esbanjou naquilo que ele queria. Um dia eu comprei uma moto, e foi muita coisa sendo dita. Nós só éramos de uma família muito pobre, e olha, para muitas pessoas na nossa família, os filhos do Enaldo seriam bandidos, porque era assim que enxergavam-nos. E olha que meus pais eram rígidos, eram educados, nos ensinaram no caminho do Senhor, com atitudes corretas, mas tinha uma conotação de que os filhos do Enaldo seriam bandidos. Eu lembro quando, na minha juventude, eu trabalhava, eu sempre trabalhei. Nosso primeiro empreendimento, meu e do Léo, foi carregar caixas de bebidas para as barracas. Ganhávamos R$1 naquela época.
O Léo com 12 anos e eu com 11 anos. Naquela época, os mais velhos vão lembrar, os morros não tinham concretos e nem tampouco asfaltos. Estão lembrados disso? E nós andávamos com carrinho de mão. Então eu ia apanhando, meu irmão era mais forte do que eu, pegava a corda e quando chovia aquele morro ficava enlameado e escorregadiço. E nós íamos subindo o morro, dávamos várias voltas. Sabe o que nós fazíamos com o nosso dinheiro? Nós pegávamos no final do dia e dávamos para nossa mãe para ajudar a comprar o arroz para nós comermos. Existem pessoas que acham que a vida é fácil. Depois que melhorou um pouquinho, nós dávamos o dinheiro e guardávamos o dinheiro do Sesc do fim de semana, que nós não tínhamos muita diversão. Então nós guardávamos a passagem de ida e a passagem de volta. E você vai perguntar, e o lanche? Já tinha piscina, lanchar para quê? Tinha piscina, água de graça, para tomar banho, para beber. Já estava muito luxo, piscina. Meu irmão Davis ia para o mercado carregar a compra dos outros. No fim de semana, pegava todo o dinheiro de carregar a compra dos outros e no domingo falava, mãe, compra o frango da semana para a gente. E todo domingo comíamos o frango assado com a Coca-Cola. Hoje a galera toma Coca-Cola igual água, a gente só tomava Coca-Cola em datas festivas. Vocês sabem disso, né? De 1 litro de vidro, os olhos chegavam a ficar cheios de lágrimas, tanto gás, ficava ligado, entrava, ia para o cérebro rápido, mas, meu Deus, que coisa é essa? Nosso primeiro empreendimento foi com os 11 anos, ralava absurdamente, e chegava em casa e dava. Aprendemos a ter responsabilidade. E aí na juventude, Deus foi mudando, pegava o dinheiro e ajudava em casa, pegava o ticket, botava na mão, ajuda para comprar, e pagava a conta de telefone, pagava a conta de luz, e Deus foi começando a mudar o quadro, e entendi que o dinheiro não é meu, mas quando eu estou em família, o dinheiro é da família. É igual casal, o dinheiro é meu, o dinheiro é seu, que nada, o dinheiro é da família, filha. Não gostou não? Dinheiro não é mais teu, o dinheiro é da família. E aí, eu sei que tem pessoas que têm dificuldades, por uma situação ou outra. Eu sei que existem exceções. Não se firam pelo que eu estou dizendo. E filhos? Ah, meu filho vai trabalhar, o dinheiro é dele. Não, é da família. Por que a família? Porque quando ele criar a responsabilidade, ele vai entender que ele vai ter que sustentar a casa dele. É da família. Não vai tirar tudo da criança, mas vai falar, o negócio é seu, ó, liga a luz, ó, tá vendo? Ó, tá, liga, desliga, liga, desliga, viu? E o ar-condicionado? Gostoso, né? Tá trabalhando, bonitão? Ah, bonitona. Você come? Tá gordinho, né? Muito investimento. Quando comprei a moto, começou aquela situação dizendo, fez algo errado, e fez isso, e fez aquilo. Tem pessoas que acham que só vai dar certo na tua vida se você fizer a coisa errada. Se liberte disso, do que os outros pensam. E quando comprei a moto, aí eu disse uma frase que hoje cabe muito bem a esse filho mais novo. Eu disse, se eu morrer, eu morri no meu sonho. Naquela época foi uma conquista, mas hoje, ao pensar nos mais quase 20 anos atrás, foi quando eu comprei a primeira moto, a moto, que só tive uma. Se eu pudesse, eu arrancava essa palavra. Porque quem tem responsabilidade deixa de viver coisas que ama para se manter em um lugar seguro.
Tem certas aventuras que não vale a pena. Tem certas aventuras que não vale a pena. Eu continuo com o sonho de ter moto. Eu gostaria de ter uma Harley. Como eu não tenho dinheiro, então uma tipo Harley, uma Shandong. Mas eu olho para os meus filhos. Eu olho para a igreja. Eu olho para aquilo que a gente desenvolve. E às vezes eu penso, se eu cair, se eu me machucar, tem muita coisa em jogo. Esse jovem tomou as suas decisões e ele simplesmente seguiu o seu caminho. E quem tem moto aí, continua com moto, tá? Não estou falando que vocês têm que seguir o que eu estou falando, não, hein? Ah. Mas depois vou entrar em crise e vou falar, tem que vender a moto agora? Não, filho, não vende nada. Que coisa. Mas me permita aqui pontuar algumas coisas. Primeiro, esse jovem é diferente da ovelha, é diferente da dracma. Ele tem vontade. Ele é racional. E no versículo 12 diz que esse jovem achou que tinha direitos. Fala assim comigo, direitos. Faça-se com o dedo, direitos. Tem muita gente que acha que tem direitos. Quer ter herança daquilo que não ajudou a construir. Tem direitos. Eu tenho que ter a retribuição pelo sofrimento que eu vivi. Bonitinho. Vai trabalhar não para você ver. Eu tenho que ter direitos. O jovem consegue olhar para o seu pai e dizer, eu quero que tu morras, mas eu quero a parte da minha herança. Herança se dá quando a pessoa morre. Por isso que todo mundo que chega para mim e fala, eu quero deixar alguma coisa para os meus filhos, eu tenho falado isso há mais de 5 anos, para com esse papo de falar que quer deixar algo para os filhos, deixe legado. Herança pode trazer confusão dentro da sua casa, se deixar bom, mas não viva para deixar herança, viva para deixar legado. Legado você deixa. Alguma coisa para alguém, como diz Tiago Negro. Tiago Negro não, pastor de Tiago Brunet. Herança, você deixa alguma coisa para alguém, mas legado você deixa alguma coisa em alguém. Trabalhe para deixar alguma coisa em alguém. Não trabalhe ao ponto de sacrificar coisas importantes na sua vida. É bem verdade que eu sou um viciado em trabalho. Mas hoje eu estou compreendendo muito perfeitamente que tem certas coisas que nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio. Tem gente muito radical, é 8 ou 80. Encontre um ponto de equilíbrio que já vai dar bom. Esse rapaz olha para o seu pai e diz, eu quero a minha herança. E herança você só ganha quando a pessoa que é detentora da herança morre. Então aquele rapaz está dizendo, pai, eu prefiro que tu morras, eu não tenho nenhuma consideração por ti. Eu quero é viver, eu quero curtir, eu quero esmanjar, eu quero é gastar o meu rico dinheirinho meu. Você não tem nada, meu irmão. Nessa terra aqui, até a tua casa é Deus que te deu, você é mordomo. E às vezes a gente acha que é dono de tudo. Para de olhar a vida como sendo proprietário dela. Se Deus quiser puxar a tua rasteira agora mesmo, você pode se encontrar com o Criador. Você não tem nada nessa existência. Tudo vem dele. Tudo é por ele. E tudo é para ele. Você é o mordomo. Quem cuida bem do pouco, ele pode dar muito. Mas tem pessoas que são mesquinhas no pouco e vão ser muito mesquinhas no muito. Quer ser próspero?
trata os recursos como sendo de Deus e você é apenas um administrador. Esse rapazinho cheio de direitos. Eu tenho direito do meu quarto. O quarto é meu. Eu tenho direito das minhas noites, minha privacidade. A privacidade é minha. Ó, eu tenho privacidade. Tá bom. Eu tenho as minhas opiniões. Eu tenho a minha possibilidade de gastar naquilo que eu quero. Pega um dinheiro, pega uma herança daquilo que é trabalhado, que é suado, e aplica em coisas vergonhosas. Existem pessoas que nesse exato momento pegam todo o seu salário e gastam literalmente todo, ou a maioria, em barracas, em vícios, em coisas que não estão acrescentando em nada. Existe nesse exato momento um bocado de jovens que estão indo para as bocas de fumo, gastar o dinheiro que nem é deles, porque a maioria no trabalho, então pede dinheiro para os pais, para gastar o dinheiro dos pais em vícios, quando não vão tirar coisas que são valiosas para os outros, e ainda dizem que é deles. Não, não é deles, não é seu. Não, quem está ouvindo aí, não é seu, você roubou. É seu se você tivesse trabalhado para aquilo. Se roubou, não é seu. E um dia a conta vai chegar. Tem um bocado de gente nos nossos dias achando que é meu direito vestir e o pai e a mãe se matando. Seu direito é se contentar com o que pode ser dado. E olhe lá, hein? Tem muita gente que acha que tem direitos, mas ainda não compreenderam o preço que se paga para estruturar qualquer coisa. Esse tipo do filho pródigo é o tipo de pessoas que andam aí, se achando os reis, se achando os valentões, se achando as maiorais, e simplesmente estão longe de um verdadeiro propósito e sentido da vida. Mas dois, a figura desse filho mais novo também nos mostra que pessoas assim, elas são apressadas, são sem raízes, são imprudentes e são irresponsáveis. Diga assim comigo: apressadas, sem raízes, imprudentes e irresponsáveis. São apressadas, porque rapidamente eu quero o meu, então pega e vou embora. São sem raízes, porque nada os prende. O amor não prende, porque eles não querem amor, eles querem curtição, querem prazer. Eu quero prazer. Deus ama o prazer. Olha, Deus entende todo o amor. Se Ele é o amor dos amores, Ele é o amor. Então, quando Ele fala isso não é amor, é vaidade, então é vaidade, não é amor. São apressados, pegam eu tenho que ir embora, eu tenho que curtir. Olha a noitada, olha os amigos, olha o Zap Zap, olha o YouTube, olha o TikTok, vou TikTokear. Olha esse trem tudo, olha, os meus amigos têm, eu tenho que ter, os meus amigos fazem, eu tenho que fazer. O vizinho alcançou, eu também tenho que alcançar. Eu sou apressado, eu tenho que ir, eu tenho que adquirir, eu tenho que comprar para mim, eu tenho que fazer, eu tenho que realizar. Existem pessoas tão apressadas. Cuida aí, não fica machucado não. Mas antes de tirar a carteira, comprou um automóvel. Isso todos nós podíamos já ter vivido isso. Se viveu, não faça mais isso.
Tem pessoas que são sem raízes. Elas não têm nenhuma preocupação de machucar os outros, desde que eles se satisfaçam. Existem pessoas que dizem assim: o que importa é o que eu penso, o que eu acho, o que eu estou vivendo. O meu mundo sou eu sou um mundo em pessoas. Mas você vive em comunidade. Existem pessoas totalmente sem raízes. E tem pessoas que ficam reféns dessas pessoas sem raízes, porque eles são ameaçadores. Se não fizer o que eu quero, eu vou embora, hein? Eu vou embora, hein? E aí pessoas têm aquela... Não, tem que... E tem hora que a gente tem que falar assim... Quer uma ajudinha? Você não vai conseguir criar raízes para quem a vida toda não conseguiu se enraizar. Raízes são naturais da árvore. Ela precisa se enraizar. E ela precisa fazer isso sozinha. Mais 3. Melhor, ainda no 2, são pessoas imprudentes e irresponsáveis. São pessoas que não meçam perigo. Elas querem curtir, elas querem ter prazer. Estava nessa semana agora, na primeira semana eu fui passear com a família, peguei um dia de praia, porque choveram todos os outros dias. Na verdade, peguei 3 horas de praia. E eu falei, vou curti nada, chovendo o tempo todo, trabalhando, mas foi bom, muito bom, que depois eu ia, passeava à tarde para a noite. Mas eu consegui pegar um dia, e estava lá pra cá, mar perigoso, correnteza. Vai um abençoado, um jovem, um filho pródigo, se achando o bambambam da história, o que faz? Tem placa dizendo perigo. Não levou. Na terceira abraçada está o guarda-vida e eles tendo que entrar no mar para pegar um imprudente. Os imprudentes não estão ligados eles não estão ligados nas consequências das atitudes deles. Eles querem viver. Estão nem aí para os outros. Se você quer conhecer o imprudente, olha as páginas sociais deles. Eles falam o que querem e dizem assim, não estou nem aí, hein? Conversa e você vai ouvir perfeitamente falar. Cada passo precisa ser tomado, o prudente toma um passo. Eu posso pisar aqui? Posso. Posso pisar aqui? Posso. O imprudente corre. Só tem um detalhe, ele fica zombando do prudente, porque o prudente dá passos seguros. Então é um pouquinho mais lento, porque ele dá passos seguros. O imprudente não, ele corre. Só tem um detalhe, ele não olha onde ele está pisando. Então ele corre, está 1 quilômetro à frente. Mas sabe o que acontece? Ele não viu o buraco, ele cai. E aí tem que voltar tudo. Mas sabe o que o prudente está fazendo? Devagar, pisa. Porque o caminho do justo se confirma. Dê passos seguros. Para de ser imprudente. Paremos de sermos imprudentes. Esse rapaz era irresponsável. Pessoas irresponsáveis, elas literalmente não têm preocupações com ninguém.
Elas gastam tudo. Versículo de número 13. Elas gastam tudo. Elas queimam tudo que possuem, porque elas não têm responsabilidade. Mas o texto bíblico diz que, versículo 14, as dificuldades chegam para todo mundo. É nas dificuldades que algumas coisas são mostradas em nossas vidas. Aqueles que aproveitaram as oportunidades conseguem se manter firme nas dificuldades. Mas aqueles que simplesmente esbanjaram, eles ficam perdidos nas dificuldades. E as dificuldades chegam, e chegam para todo mundo. Elas podem ter chegado na sua vida hoje. Você está num beco sem saída. Gastou o restinho da fé que você tinha. Você esbanjou tudo que não era seu, mas você achava que era seu por direito. E a dificuldade chegou. Você está se vendo sozinho. Você está se vendo solitário. Você está se vendo sem o norte, sem um caminho. Movido a cheio de ziqueziras na alma. Pensamentos que você mesmo, até você mesmo, não consegue entender. As dificuldades chegam para, às vezes, nos provar, nos mostrar onde está o nosso coração, onde estão os nossos passos. Quer seja você na galeria, ou aqui embaixo, ou aí na casa, acompanhando pelo esse celular. As dificuldades chegam assim. E às vezes são dificuldades no casamento, são dificuldades no relacionamento, são dificuldades ministeriais. São dificuldades. E quem está preparado consegue resistir, mas quem não se preparou na vida só consegue cuidar de porcos. Quarto, a falta de preparo e humilhação. Aquele homem vivia numa casa disciplinada, com um pai como um grande gestor, um irmão como um grande trabalhador, e aquele rapaz parece que não aprendeu nada, porque na casa de um conhecido, na fazenda de um conhecido, ele só conseguiu ganhar a função de cuidar de porcos. Está vendo qual é o destino desses que se acham de tantos direitos? Eu tenho direito para tudo? Acabam perdendo as oportunidades de aprendizado. E na hora da dificuldade, não estou dizendo que seja depreciativo cuidar dos porcos, mas nesse contexto aqui, para o judeu, era depreciativo cuidar de porcos, sim, era humilhante. Pense em algo de humilhação, que você não precisava estar vivendo, mas por causa da sua imprudência você está vivendo agora. Por causa da sua falta de obediência. Todos nós um dia estivemos na realidade desse rapaz aqui, como filhos pródigos. Perdemos as oportunidades que o Senhor foi nos dando. Achamos que tínhamos direito para todos. Nos apressamos, nos mostramos sem raízes, imprudentes e irresponsáveis. Chegaram as dificuldades e passamos o período de humilhações. Trabalho, mas eu tenho fome. Não, você vai ganhar aquilo que eu quero te pagar. Quem tem será dado ainda mais, mas quem não tem, até o que tem vai ser tirado. Mas eu quero comer, eu estou com vontade, porque a fome é grande. Quinto, esse rapaz entende que na casa do pai era melhor. Alguns enxergam a atitude desse rapaz entre o versículo 18 e 19 como arrependimento. Mas eu, Diego, passei a enxergar
simplesmente como alguém que está passando uma dificuldade, em vez de confessar totalmente o que fez, ele constrói uma história. Arrependimento é diferente de construir uma história. Quem se arrepende volta, mas quem só sente saudade de algumas coisas inventa história. Quem se arrepende fala, eu nem sei o que vai dar, mas eu preciso confessar. Como vai ser? Não tenho a mínima ideia. Por quê? Porque eu não sou ator, não sou atriz, eu não estou preparando o meu discurso. Tem pessoas que vivem preparando discursos, porque só vivem falhando e falam assim, quando me perguntarem isso, eu vou responder isso, isso e isso. Quando falarem isso, eu vou responder isso, isso e isso. Levantar-me-ei, disse o rapaz, ele estava ainda lá, lembrou da casa do pai e falou, levantar-me-ei, ou seja, estava prostrado. O caminho da desobediência é um caminho de prostração, é um problema em cima do outro, é uma dificuldade em cima da outra. O Senhor resiste o prepotente, mas dá graça humilde de coração. E vem uma pancada em cima de outra. E esse rapaz aqui está querendo construir uma história. Eu não sei vocês, meus irmãos, eu já inventei muitas histórias. Mas hoje eu entendo perfeitamente que arrependimento é olhar para aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos fazendo, e não construir uma história, mas simplesmente dizer, eu estou aqui, eu fiz tudo de errado. Eu não estou aqui por causa da saudade apenas do alimento, estou aqui por causa da cidade do Senhor. Olha, foi 17, foi quando caindo em si falou consigo, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome, levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Mas sabe o que impulsionou esse rapaz a querer voltar para a casa do pai, pedir perdão para o pai? Foi a saudade que ele tinha da comida com fartura na casa do pai. Eu acho que o que eu estou falando pode dar pano para manga. Mas eu entendo que quem se acha, entende que errou com uma pessoa, não volta por causa da fartura da comida, mas volta porque machucou a pessoa. E ele volta no sentido de dizer assim, eu estou voltando independente de querer me dar comida ou não, mas eu preciso falar isso. Me perdoa o que eu fiz contigo e estou indo embora. E eu não estou fazendo caso não. Se puder me ajuda, só me organizar. Quem sabe um dia, não só o Senhor pode me perdoar e me restaurar, mas eu também preciso aprender com esse processo. Tem pessoas que abandonam a casa do pai e querem a fartura do pai, mas é só ser empregado, mas não querem passar pelo processo do reajuste. Tem pessoas que falham, e nós falamos assim, fica um pouquinho no banco. Quanto tempo? Quantas horas? Quantos minutos? Quantos segundos? Eu estou triste porque está me deixando de lado. Mas eu te amo. Mas eu estou triste porque eu estou enterrando meus talentos. Quando você fez a burrada, você lembrou dos seus talentos? Não é pela saudade da comida, é pelo como deixou o coração do pai. A figura central desse texto nós vamos estudar semana que vem. É o amor do pai, que rompe as nossas imperfeições. Aqui, literalmente, ele não está vendo a atitude perfeita do filho, ele está vendo apenas que é um filho. É um filho. E nós não botamos para fora filhos. Sempre que filho pede ajuda, nós estamos ali para ajudar. Mesmo que falamos assim, ó, eu avisei.
Mas vem para cá agora, vamos embora, vamos viver juntos, vamos encarar juntos. Mas é filho. Mas abraçar o filho, ajudar o filho, não significa dizer que o filho tomou a atitude certa. Se queremos viver em intimidade com Deus, em intimidade com o Pai, precisamos abrir a nossa alma, as nossas mazelas e dizer: eu não estou querendo aquilo que eu posso me beneficiar, eu preciso ajustar para aquilo que de fato me dá a essência. Estamos vivendo dessa forma. Eu já falei que eu tenho muito temor por essa geração que está sendo discipulada por worship. Eu já falei isso de público. Vocês vão ficar bravos de novo comigo, mas fica bravo mesmo. E eu falei: Senhor, não pode isso. Nós somos pastores, uns dos teus filhos, porque eles estão ensinando o que para essa geração? Eu vou me exagerar. Eu gosto de exagerar também, tá? Mas eu vou me exagerar. Mas o quê? Não só exagerar. Mas o quê? Só dar uma exageradinha às vezes. Aí a gente ouve coisas loucas, como licença para virar uma pecadora de novo, para ganhar os pecadores. A gente vê as loucuras e fala assim: não tem a unção. Porque quem tem unção anda junto com aquele que dá unção. Termino. Esse rapaz vai preparar o discurso, mas o pai está com o coração aberto. É linda essa história, porque o pai olha para aquele rapaz e o pai podia falar mais, o pai só fala: então, servos, o filho está falando, e o pai está falando assim: servos, o quê? Traz uma roupa, traz sandália, traz anel, prepara lá o novilho, porque o filho voltou. O pai estava dando aquilo que o filho estava procurando. Na casa do meu pai, mestre Alex, os servos comem melhor, com mais abundância. Prepara um banquete para ele. Eu machuquei o meu pai e o abraço do meu pai não tem nenhum igual. Vem aqui, filha. O pai só estava dando aquilo que aquele rapaz estava procurando. Tem pessoas que hoje vieram nessa noite atrás dos banquetes, mas eu estou te inspirando a entender que o abraço do pai é melhor do que os banquetes. O tratamento do pai é melhor do que os banquetes. Eu pequei, tira a severidade da correção. A correção é necessária. Então eu já reconheci, não precisa me corrigir. Prepare os banquetes. Eu gostaria que nessa parábola ele tivesse falado assim: pai, o que tu tens para falar comigo? Fala o que está no teu coração. Aí nós íamos enxergar algumas verdades aqui. Ah, você quer saber? Ah, então você quer saber como eu estou me sentindo depois de você ter desejado que eu morresse? Ah, filho. Você quer o quê? Quero o banquete. Está aí o banquete. Quer a casa? Está aí a casa. Filho é filho, então toma roupa. Toma o anel, toma a sandália. Filho é filho. Tem DNA, tem nome. Filho é filho. Mas pode ser que nós estejamos do lado do grande Pai e não estejamos vivendo o amor do Pai, porque nós só estamos preocupados com os banquetes do Pai. 6 e último. Esse rapaz volta para casa. Versículo de número 20. Essa noite pode ser que você esteja voltando para casa. Parábola do filho pródigo. O filho mais novo. O filho mais novo. Me permita fazer esses 3 convites e vamos encerrar em seguida. Você toca muito a música do Alessandro
alguma coisa aí. Então, toca ela aí, por favor. Que eu tenho tudo que eu quero ser. Isso. Então, você está como um filho pródigo longe, filho. Você não é ovelha. Você não é a dracma. Você é o filho pródigo. Foi racionalmente fazer o que quis fazer. Gastou tudo que tinha. Prostituição, esbanjou. E você agora está numa condição de estar dizendo assim: meu pai, o que eu fiz? Pastor, estou sentindo uma tristeza no meu coração. O que é isso? Esse é o Espírito Santo. Não tem arrependimento se você não sentir as suas misérias. Esse papo de que fiz um cara de burrada, olha, eu estou bem. Está bem depois do arrependimento, porque não tem como ficar bem enquanto não nascer de novo. Conversão não é emocionalismo. É olhar para a vida e dizer assim: eu fiz tudo isso, Pai. Eu poderia pedir a casa de novo, eu poderia pedir o manjar de novo, mas Senhor, eu continuo só focando naquilo que Tu tens. Eu continuo errando como eu errei no início, focando naquilo que Tu tens, pedindo herança. Agora eu voltei pedindo o restante da herança. Quem está entendendo esse negócio aqui? Para algumas pessoas o que importa é a herança. Vai embora por causa da herança, volta por causa do restante da herança, porque é um gastão, é um esbanjador, é um sanguessuga. Enquanto pode quer, mas é filho, filho é filho. Então os filhos que voltam, pode voltar, mas são poucos os que chegam e falam assim: eu errei contigo. Eu não estou com medo de te perder, mas eu preciso falar a verdade para você. Existem pessoas que precisam passar pelo filme do Denzel Washington, O Voo, de ter gastado a vida, destruído a família, nas drogas, nas prostituições, e entender no final da caminhada que só existia um caminho pela libertação. E qual é? A verdade. Ei, juiz, agora mesmo eu estou drogado, eu estou bêbado. Eu poderia dizer que eu não fiz, mas eu preciso falar a verdade. Mas você vai preso, então é melhor ser preso vivendo a verdade do que continuar solto, vivendo essa vida mentirosa. E o filme termina assim: filho, hoje eu sou mais livre do que quando eu estava livre. Tem pessoas que precisam passar por esse filme, o Voo, do Denzel Washington, para entender que só há um caminho de volta, que é o arrependimento. Eu não sei o preço que eu vou pagar, mas eu estou voltando. Eu vou andar na verdade, eu vou falar a verdade, eu vou seguir a verdade. Eu fui embora por causa da herança. Eu queria voltar por causa da herança, mas hoje entendi que eu preciso voltar por causa do amor do Pai, por causa do cuidado do Pai, do abraço do Pai, do coração do Pai, o calor do Pai, a proteção. Não é pelo carro do Pai, é por causa das palavras do Pai. Não é por causa da casa do Pai, é por causa da proteção, do carinho, do alinhamento. Vem, filho, anda comigo. Arrependimento te custa caro. É um preço pago. Não dá para construir o discurso, não o discurso favorável, o discurso que vai me deixar bem na fita e vai deixar como se tivesse sentido aquilo que eu fiz. Pode até dar sentido, mas vai melhorar você diante de Deus? Ou você só está querendo ficar bem diante dos homens? Você foi para longe, mas essa noite é a noite da volta. Pode ser que você não foi longe, está aqui, mas está perdido. Está vivendo uma vida de mentiras, querendo os banquetes do Pai, mas não a presença do Pai. O que importa para você é a herança. Você vai quando quer por causa da herança, você volta quando quer por causa da herança. Não tem a ver com o Pai, tem a ver com o que o Pai pode dar.
E o Pai está dizendo: você quer isso? Toma. Mas você só vai ter aquilo que você quer. Então você quer o que nessa noite? Você quer herança ou quer presença? Você quer herança ou quer presença? Você quer herança ou você quer presença? Pense nessa mensagem. Pode ser que hoje seja a noite e você fale assim: Jesus, Tu é o Senhor e Salvador da minha vida. Pode ser que seja a noite e você esteja dizendo: Senhor, eu estou voltando, mas eu queria voltar, tentando passar por cima daquilo que eu vivi, tentando dar uma amenizada, mas não dá para amenizar. Eu preciso da Tua presença. E quem quer a presença do Pai também está disposto a viver as correções do Pai. Porque a correção do Pai nunca é para destruição. A correção do Pai é para fazer algo melhor da gente lá na frente. Quem burla a correção lá na frente cai no mesmo erro. Quem entendeu isso aqui? Não burla o processo de correção. Quem burla a correção cai lá na frente no mesmo erro. Pode ser 3 e o último, que você precisa ser batizado. E ia batizar em fevereiro, mas filhinha, vamos batizar no aniversário da igreja. Que chique. Se você quer ser batizado, vamos ser uma turma de batismo para março. Você precisa tomar uma decisão hoje.